Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Adorem o Criador. Entretanto, antes de podermos entrar aqui no texto base para o nosso estudo, bem como no estudo que faremos da lição da Escola Sabatina, queria apenas orar junto com você, pedindo a iluminação do Espírito Santo pelo estudo, mas ao mesmo tempo, eu queria colocar diante de você algumas pessoas que fizeram contato conosco e que pediram para podermos orar por elas também. Aliás, te incentivo a enviar para cá o seu comentário, enviar para cá o seu pedido, para que uns estejamos orando pelos outros e assim recebamos grandes bênçãos da parte do Senhor. Hoje, de forma muito especial, nós vamos orar pela Maria Galê, pela Marluce Eugênia da Silva, pela Laísa Tavares, pela Helena Reis, pela Geni Rose Correia e, ao mesmo tempo, pela Marli Abreu Lima. Nós vamos orar. Convido você a se unir a mim nessa prece. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela temos a oportunidade de entender a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito se sinta à vontade para falar conosco hoje através do estudo. Mas também pedimos uma bênção especial para os nossos amigos que têm enviado para cá os seus pedidos e, ao mesmo tempo, solicitando uma intervenção da sua parte. Nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, que nada é difícil demais para o Senhor. Então te pedimos, por favor, intervém em cada caso aqui mencionado. Esteja agora com essa pessoa que estuda a lição comigo e que a tua bênção alcance essa pessoa agora, nesse momento. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio Deus criou os céus e a terra. Não existe nenhum outro texto que seja tão importante para nós, dentro do contexto bíblico, do que esse. Sabe o que me chama muita atenção quando eu olho para esse texto? Creio realmente que Moisés foi o autor do livro de Gênesis, mas quando olhamos aqui para a Bíblia, Moisés não começa dizendo assim: então, deixe-me falar para vocês um pouco sobre a existência de Deus, evidências de que ele existe. Não, ele simplesmente começa com uma certeza, uma garantia. A palavra é, no princípio, Deus. Aqui, quando olhamos para o texto em hebraico, existem tantas palavras importantes que Moisés escolheu aqui nesse texto. Em hebraico, Bereshit bara Elohim. O texto aqui começa simplesmente dizendo, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer outra coisa existisse, Deus criou a partir do nada, sem matéria pré-existente. O texto faz uma declaração para poder deixar claro para você e para mim que não existe nenhum outro ser no universo com um poder que seja tão grandioso quanto o Deus triuno. A palavra Elohim aqui é o nome plural de Deus. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso quando a gente vai lá para o Novo Testamento. Sabemos que muitas das revelações que encontramos no Novo Testamento encontram eco e, ao mesmo tempo, um desdobramento lá no Novo Testamento. E em João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, você descobre algo fantástico, como desdobramento desse mesmo texto. Olha o que o texto diz. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Você percebe nitidamente aqui nesses primeiros versículos do Evangelho de João, que João está fazendo eco àquilo que vai aparecer em Gênesis capítulo 1. Quer ver? Leia comigo aqui o versículo 2 também. Vamos pegar o 1 e o 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Você entende que, pegando agora aquilo que Gênesis 1 e João 1 nos explica, João vai mencionar aqui que
É lógico que o Moisés já tinha explicado isso ao usar o nome plural de Deus. Ele usa Elohim, Bereshit bara Elohim, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer outra coisa existisse. Deus criou a partir do nada, sem criar matéria pré-existente. Esse é o Deus triuno, é o Deus plural. É interessante que logo na sequência ele vai dizer: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o verso 3 diz: e então Deus disse. João, lá no capítulo 1, ele está dizendo que essa pessoa que disse era a segunda pessoa da Trindade Divina, aquele que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Então você encontra envolvidos no contexto da criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com um poder que é incomensurável. Através do poder da palavra, Deus falou e tudo veio à existência. Exatamente numa época como essa, em que vivemos, encontramos a mensagem de Apocalipse capítulo 14, verso 7. É João, agora, quando ele vai mencionar especificamente aquilo que estará acontecendo exatamente antes da vinda do Senhor Jesus, quando ele vai falar a respeito da última mensagem de advertência para o planeta Terra, ele diz assim, olha que coisa interessante, vamos pegar o 6 também. Vi outro anjo que voava do ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus e deem-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Quando na última fase da história desse mundo, quando o céu estiver totalmente ativo, porque agora é a última fase da nossa história. Quando você olha para Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você percebe um trono grande estabelecido, Deus o Pai assentado sobre ele. Junto com Deus o Pai está o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. 24 tronos são colocados ao redor do trono principal, são os representantes da humanidade que ressuscitaram e subiram com Cristo para o céu e que estão acompanhando agora esse processo de juízo. Diante dele estão os seres viventes, os serafins, os querubins cobridores. Estão também milhares de anjos, os seres de mundos não criados, de mundos criados por Deus e que não caíram, estão observando o que está para acontecer. O universo todo está mais ativo do que nunca. A rebelião está prestes a ter o seu final, porque agora a última fase de misericórdia da parte de Deus está acontecendo diante da humanidade. A humanidade não se dá por conta disso, não sabe o que está acontecendo nas cortes celestiais, mas o juízo está acontecendo para se determinar quem será salvo e quem estará perdido. E exatamente nessa altura, João vê 3 anjos voando pelo meio do céu. São os mensageiros do Senhor, trazendo a última mensagem de advertência à terra. A primeira informação que vem é: não se esqueçam, a hora do juízo chegou, vocês têm que temer a Deus e dar-lhe glória. A segunda informação que é dada: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O convite é para poder adorar a esse mesmo Deus que é apresentado tanto por Moisés, lá em Gênesis 1, como também por João, em João capítulo 1, como aquele que criou a partir do nada, com esse poder que é todo transcendente. No momento em que no céu, o céu todo está mobilizado para essa última fase. E na terra, as forças do mal estão agindo de uma maneira tremenda. O inimigo vai encontrando mais espaço para poder trabalhar com a humanidade. Por isso você vê um acentuado aumento numa série de coisas: fomes, terremotos, pestes, surgimento de falsos cristos e falsos profetas, pessoas tentando enganar umas às outras, o amor se esfriando das pessoas, o egoísmo imperando por todos os lados, violência imperando por todos os lados, a imagem do rebelde sendo estampada nas pessoas. Você percebe que nitidamente tem muita coisa acontecendo nessa altura. O convite do céu para nós é: adorem o Criador. Por que adorar o Criador? Nós precisamos nos lembrar de quem é Deus. Nós temos uma responsabilidade com esse Deus. Somos fruto da sua mente eterna. Ele nos trouxe a existência. E se ele nos trouxe a existência, somos dele. Somos propriedade dele. Não como um objeto que você se desfaz quando ele se desgasta, quando ele quebra. Mas como seres que, como filhos amados, são abraçados por esse Pai,
Um pai que faz tudo aquilo que ele pode para poder salvar esses filhos. A Trindade está agindo de forma intensa para poder salvar a humanidade. Deus o Pai dirigindo o plano da redenção, Cristo Jesus organizando, dirigindo nesse exato momento o juízo investigativo, o juízo pré-advento. O Espírito Santo trabalhando no coração da humanidade, tentando fazer com que a humanidade se aperceba do risco que corre vivendo num contexto de rebelião. E enquanto isso, somos chamados a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A teoria da evolução hoje é sendo apresentada nas escolas para os nossos filhos como a única teoria que faz sentido, o criacionismo sendo colocado como uma fábula, quando na verdade, quando você vai olhar para as duas propostas, você precisa de muito mais fé para acreditar que tudo aquilo que existe com a sua complexidade dentro do contexto do universo surgiu como um acidente cósmico do que uma mente inteligente, uma mente poderosa fez com que tudo viesse à existência com um planejamento organizado. Nós somos chamados para poder viver como pessoas que reconhecem que esse Deus é o nosso Deus porque Ele é o nosso Criador. O que significa isso para nós? Significa que nesse tempo em que a maior parte das pessoas está seguindo o rebelde, nós seguimos o nosso Criador. Nosso comprometimento é com Ele. Entendemos que Ele tem todo o poder e toda a autoridade e que muito em breve Ele virá para poder nos buscar. Eu te incentivo hoje a viver com essa esperança, a viver com essa certeza, a caminhar com Cristo Jesus durante todos os momentos, todos os minutos desse dia, para que você, no final dele, ainda continue bem perto desse Deus, adorando a Deus em todos os momentos, porque Ele é o seu Criador. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe e não se esqueça. Eu estudo a lição. E você?